Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando vídeo novo aqui no canal. Comigo tá tudo bem? Espero que esteja bem com vocês também, apesar do frio que tá fazendo aqui, tá muito frio e eu tô aqui empacotada aqui debaixo das cobertas já. Vim aqui, tá atualizando vocês, né? Falei no vídeo passado, no vídeo anterior, que eu ia fazer o ultrassom, né? Pra ver a questão do hematoma no descolamento, né? De placenta, a evolução, se tinha melhorado, como é que tava. E fiquei de contar para vocês também um pouquinho sobre testemunho meu, né, minha experiência a respeito das duas perdas que eu tive, né, de duas gestação, porque às vezes a minha vivência pode ajudar, né, outras pessoas também que já passou ou que esteja passando por isso, né. Então, às vezes essa troca de experiência entre nós é importante, né, de um fortalecendo o outro. E apesar, assim, de momentos difíceis, né, que passamos, às vezes a gente passa por situações que a gente pensa que vai ser o nosso fim, que dali a gente não levanta mais e de repente o tempo passa e a gente percebe que nós somos mais fortes do que a gente imaginava, né? E o que acontece? Na segunda-feira, eu fui fazer o ultrassom, foi 5h45 da tarde, né, que estava marcado. Aí cheguei lá, o neném fechou as pernas, não queria abrir as pernas pra gente ver se era menino ou menina. E quando abriu as pernas, tá? Não tinha nada, nem de menina e nada de menino. Era lisinho, tava lisinho, retinho, bem lisinho, bem retinho, na posição que a médica focou, né? A neném abriu as perninhas, ela focou ali, tava bem lisinho, bem retinho. Eu tenho pra mim que é uma menina, porque, como eu já disse, com 12 semanas o sexo já está formado e a partir das semanas ele só evolui, né? Então, assim, pelo fato de com 16, quase 17, 16 e 6 dias não ter volume nenhum, era bem lisinho, não tinha nenhum carocinho, não tinha nada. Eu tenho um pressentimento, né, que pode ser uma menina. A possibilidade é muito grande de ser uma menina. Porque menino, gente, o menino é um menino, né? Tem volume de menino. Então, com 16 semanas e 6 dias, não tinha volume nenhum, liso. A médica disse que não conseguiria, né, dar o diagnóstico ali, né, se era menino ou menina. Porém, eu tenho um pressentimento de ser uma menina. Posso estar errada. Então, em questão do sexo, não foi confirmado, tá, no ultrassom, que era menino ou menina. Porém, eu mesma tenho esse pressentimento. Ponto. Em relação ao bebê, glórias a Deus, o bebê tá muito bem, tá? Ele tá com o tamanho certo para a idade gestacional, tá com o peso certo para a idade gestacional, tá? As batidas do coração tá certa, tá? Pelo tempo, né, de gestação. O neném tá ótimo, tá tudo ok, tá perfeito, glórias a Deus, graças a Deus. Sobre o hematoma. Nossa, tô com um pouco de azia, gente, por isso que eu tô fazendo as caras aqui, porque, nossa, tô com muita azia e falta de ar também, né? Sobre hematoma, tá? Glórias a Deus também, vamos dar glórias a Deus. Sumiu o hematoma, gente. Aquele sangue ali que interfere, né, da placenta colar na parede uterina foi absorvida pelo corpo. Não existe mais hematoma. Então, não tem mais descolamento de placenta. Graças a Deus eu fiz o repouso aí severo e glórias a Deus tivemos aí, né, uma excelente notícia. Tudo bem então, né, com a minha saúde, tudo bem com a saúde do bebê, tá? Agora é só uma questão de tempo mesmo para evolução, né? Para a gestação ir evoluindo. Vou estar atualizando vocês aí, tá? Dos acontecimentos. Então, sobre isso estamos conversados, né? Da próxima vez que eu for fazer agora o exame, eu acredito que, né, não é possível que a gente não vai conseguir ver, né, o sexo do neném. E eu trago para vocês, né, alguma alteração ou outra. Minha gestação continua sendo de alto risco, tá? Não somente por causa do hematoma que existia, porém permanece por conta das duas gestações, o qual eu perdi as crianças, tá? Que seria o tema que eu fiquei de trazer para vocês, que eu vou falar agora também. Então, por causa desse histórico, eu permaneço no tratamento de alto risco, tá bom?
Eu vou começar, né, pela primeira gestação. Em 2014, tá? Foi a minha primeira gestação. Era uma menina com o nome de Celine. O que aconteceu? Quando eu tava no 8º mês de gestação, eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito terrível. Dor de cabeça terrível. E eu comecei a vomitar. E eu vomitava sem parar. E por não ter nada no estômago para fazer o vômito, porque eu já tinha vomitado tudo que tinha e tudo que não tinha, tava saindo só uma espuminha branca. E acompanhado de muita dor de cabeça, mas muita dor de cabeça, gente. Eu não desejo pra ninguém a dor de cabeça que eu senti. Aquilo eu rolava de dor e eu comecei a pedir socorro, me leva pro hospital, socorro, me leva pro hospital. Foi o que eu falava de tanta dor. E aí, né, meu irmão me levou pro hospital. Eu fui vomitando daqui lá, eu lembro que o carro tinha que parar, eu descia, eu vomitava. E cheguei lá com uma pré-eclâmpsia, tá? Um princípio de eclâmpsia. E a eclâmpsia, ela tá vinculada com a pressão alta, né? E a pressão alta para gestante, ela é algo muito grave. É um problema muito sério, tá? A pressão alta. Então, se alguma gestante aí tem pressão alta, acredito que já foi orientado pelo seu médico. Mas se não foi, é bom estar repassando essa informação. Porque às vezes chega para medir, né? Que o pré-natal é uma vez só por mês. Então, às vezes você chega lá, a pressão naquele dia tá bom. Mas a pessoa sente que durante os meses, né? Os dias, né? Perdão. Ela sente ali a pressão um pouco alterada, então é importante passar isso pro médico, gente. Porque pressão alta em gestante não se brinca, tá? Pressão alta já não se brinca, mas na gestante não se brinca mesmo, não tem como, né? Tem que tratar, tem que ter um acompanhamento especial. E até então eu não sabia, né, de nada disso, não tinha essas informações. E no 8º mês eu passei esse mal. Como que foi a como foi a minha gestação até o 8º mês? A minha gestação tá na área da criança, tá? Eu ia no pré-natal, tava tudo normal, tudo ok. Pressão, tudo ok, tá? Nos pré-natais, minha pressão tava ótima. Agora, a minha gestação, no meu sentido emocional, tava um terror psicológico, tá? Eu vivi, assim, os piores dias, eu vou dizer pra vocês, da minha vida, foi durante o período dessa gestação, tanto dessa quanto da segunda que eu perdi. Então, foram os piores dias, assim, posso me dizer da minha vida mesmo, de sentimental de forma geral, tá bom? Então, esse era o meu estado, tá? Físico, tá? Devastado, emocional devastado, porém a gestação muito tranquila. Então, eu não esperava de que esse mal que eu fosse sentir, esse mal que eu senti, na verdade, foi muito inesperado. Então, chegamos, né, no hospital, a médica me deu um remédio para baixar minha pressão, me deixou, acho que mais ou menos em torno de 1 hora, tá, lá dentro do hospital, depois que me passou esse medicamento e me liberou. Pelo fato da minha pressão ter sido alterada, eu deveria ter entrado numa internação e num período de observação. Só que assim não foi feito, tá? Foi pelo SUS. Da forma que eu cheguei, me medicaram, fiquei lá 1 horinha mais ou menos e fui dispensada. Quando eu saí de lá, eu já não estava sentindo mais a dor de cabeça. Eu só lembro que eu sentia muito frio, mas eu sentia um frio de bater queixo. Cheguei em casa, aí minha mãe foi passar um café, né? Minha mãe foi passar um café pro meu irmão, que também tinha chegado tarde de viagem. Eu já fui, era tarde da noite, né? Já era de madrugada. Então, meu irmão já tinha acabado de chegar de uma viagem, tava cansado. Então, foi passar um cafezinho pra ele. Eu falei, gente, eu vou embora, porque eu tô me sentindo muito mal, tô com muito, muito frio. Muito, muito frio. Aí, eu lembro que eu fui, né? Fui me deitar. E a cama ficava encostada na parede e tinha uma janela. A única coisa que eu lembro é que eu entrei com muito, muito frio, abri a janela e vomitei. Quando eu vomitei, já não vi mais nada. Minha cama era alta, porque ela era uma cama box e tinha um colchão por cima, um colchão alto. Então ela dava a cama era bem alta. Então eu lembro que eu só abri a janela, vomitei e de repente eu já tava no chão. Só que eu já não lembro de mais nada, tá? Isso é o que me contaram, porque eu mesmo apaguei. Caí no chão, dali eu fui socorrida, né? Me levaram para o hospital de novo.
Eu tive 7 crises convulsivas, tá? Até chegar no hospital. Cheguei, fizeram minha internação. Os médicos falaram, né, com a minha família, com meu irmão, com minha mãe, que meu caso era muito grave, que provavelmente eu poderia não voltar, né, à vida mais, eu poderia falecer ali naquele momento, ou eu, ou a criança. Se eu voltasse, eu poderia voltar com alguma sequela, sem andar, sem falar, com amnésia, sem lembrar de ninguém, porque tinha sido algo muito intenso que aconteceu comigo. Eu tinha tido uma eclâmpsia. E a probabilidade de sobreviver a uma eclâmpsia é muito pequena. Então me internaram às pressas e fizeram a cesárea em mim, tá? Eu tava com 8 meses. Fizeram a cesárea, tiraram o neném. Aí eu acho que uns 5 dias depois eu acordei, tá? No CTI ainda. Eu tava assim, bem. Quando eu acordei bem assustada. Por quê? Eu só sabia de 2 coisas. Quem era minha mãe. Essa eu sabia quem era minha mãe, apesar de não ter visto. Eu tentava buscar na minha mente quem sou eu. Eu ficava perguntando qual que é o meu nome. 2 certezas que eu tinha. Quem era minha mãe e que eu tinha um neném. Aí eu botava a mão na barriga e sentia aquela barriga, né, mais flácida, aquele corativo enorme, né, de fora a fora, assim, da cesárea. Então eu sinto, as 2 convicções e certezas que eu tinha era que eu tinha uma mãe, quem era minha mãe, e de um neném que eu tinha. Fora disso eu ficava, quem sou eu? Eu ficava assim, gente, quem sou eu? Como que eu chamo? Né? Quantos anos eu tenho? Onde que eu moro? Cadê o neném? Cadê minha mãe? E não lembrava de mais nada, de mais ninguém. Buscava na minha mente assim referências sobre mim e não tinha. E com isso, assim que eu acordei, né, que eu me recordo, porque assim, desde o momento que eu caí em casa, que eu estribuchei no chão, com aquela barrigona e tudo, eu já não lembro de mais nada, entendeu? Já me apagou tudo da mente. Não lembro do trajeto até chegar no hospital, não sei de mais nada, de mais nada. E aí no hospital eu fiquei treinando isso na minha mente, assim, acordada, treinando quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, qual que é o meu nome, qual que é o meu nome. Aí deu horário de visita, né? Minha mãe tava lá, minha cunhada tava, meu irmão foi. Aí eu ficava olhando pro meu cunhado, assim, conversando com ela, mas olhando, tipo assim, quem que é essa mulher? Qual que é a essência do nosso relacionamento, do nosso né, do nosso envolvimento? Meu irmão olhava assim assustado também, tentando buscar ali uma essência. Só minha mãe, quando a minha mãe entrou, que eu olhei pro rostinho dela, eu falei, minha mãe, essa é minha mãe, né, eu me sentia segura, do mais eu fiquei assim, um pouco no ar em relação àquelas pessoas. O bebê foi entubadinho, né, e aí a neném, né, tinha sido internada, né, na UTI natal, ficou 10 dias, eu ia lá, tá, depois da minha alta, tirava o leite. E eu lembro que no 10º dia, no dia que o neném faleceu, eu tinha sonhado na noite anterior, né? Eu sonhei com um caixãozinho rosa, a tampa do caixão era de vidro e por dentro daquele vidro suava. É como se fosse tipo um carro fechado, né? E com ar quente ligado e aquela respiração e desce aqueles pingos de água nos vidros e escorresse. Como se fosse um banho quente também, com o banheiro todo fechado, que molhasse os vidros, né, o espelho e desce aquelas gotas de água. Então eu sonhei com um caixão rosa pequenininho, tampa de vidro, um bebê, né, lá dentro e suando, todo suado por dentro. E eu acordei assim, desesperada, assim, acordei com um pressentimento, acordei sabendo, né, já sabendo, essa é a verdade, eu acordei sabendo que algo de muito errado, algo de muito, né, ruim, né, iria acontecer ou estava para acontecer em relação ao bebê. Aí eu fiquei o dia inteiro mal, fiquei o dia inteiro pelos cantos assim, aí meu irmão acabou me levando lá, né, que eu tava de ponto, né, tinha feito a cesárea, não podia tomar arranque e tal, aí pelo meu estado meu irmão me levou. Ele me levou lá para ver o neném. Aí os médicos falaram, né, que o bebê tava bem. Falaram, o bebê tá bem, teve uma melhora, ele já vai começar a se alimentar. Ele estava entubado, né? Ele já vai alimentar fora da sonda, teve uma evolução. Foi quando o neném abriu os olhinhos pela primeira vez, foi nesse dia, tá? Abriu os olhinhos para mim.
Então eu tirei, né? Consegui tirar uma foto, assim. Só que pegou só a mãozinha do neném, não podia tirar foto, eu queria tirar foto de qualquer jeito. Aí tentei bater lá escondido. Aí saiu só a mãozinha do bebê, tá? Aí eu vou deixar a foto aqui no cantinho pra vocês verem. A mãozinha do bebê. Aí, aí foi, gente. Tirei a foto, né, da mãozinha do bebê. E aí os médicos, né, deram lá a notícia falando que o neném tava bem, tinha evoluído e tal. Aí meu coração ficou mais tranquilizado com a notícia. Porém, quando eu cheguei em casa, fui deitar pra dormir. Aí sim foi o dia que eu dormi um pouco mais tranquila, gente. Porque eu já tava exausta, assim, já tava cansada cansada emocionalmente com a situação do neném, preocupado, né, com o bebê com risco de vida ali a todo instante. Eu tenho um sonho desse, né? Então eu chego no hospital, recebo a notícia de que o neném tinha evoluído, estava bem, estava saindo da sonda, já ia alimentar fora dos equipamentos, o neném tinha melhorado, então aquilo me deu um ânimo melhor, onde eu fui conseguir dormir melhor. Então eu lembro que eu deitei cedo, e aí quando foi meia-noite em ponto, meu celular tocou, né, era o pessoal do hospital, aí pedindo, né, falando com o pessoal, a parte psicológica lá do hospital, dos psicólogos, né, tava me chamando, tinha que ser meia-noite, tinha que ser naquela hora, eu tinha que ir pro hospital e tal, porque eles queriam conversar comigo. Dali eu já sabia o que tinha acontecido, né, eles não falaram por telefone, mas eu já sabia. Solicitando minha presença, né, depois de meia-noite no hospital, tinha que ser rápido, né. Aí eu cheguei no hospital e infelizmente tive a notícia, né, de que o bebê tinha falecido. Aí eu tive que correr atrás, né, na verdade meus familiares me deu muita força, correr atrás do certidão de nascimento, tive que fazer certidão de nascimento, tive que fazer certidão de óbito. Foi muito triste porque no cartório ali os pais registrando as crianças no braço, né, fazendo registro de nascimento, eu tendo que fazer um registro de nascimento de uma criança, né, falecida, para depois fazer a certidão de óbito. Então, assim, foi muito triste. Eu não queria ter perdido os nenéns, tá? Mas o neném, né? Falei de um caso por enquanto, mas Deus sabe que é melhor para mim, né? E logo um ano depois, né? Logo em seguida, né? Eu engravidei novamente, tive outra gestação. Passei pelos mesmos perrengues sentimental da primeira vez. Passei pelo mesmo terror psicológico, tudo de novo. Aquilo ali não precisava de ninguém vir apontar o dedo pra mim. Nossa, engravidou de novo. Você vai passar por esse problema tudo de novo. Não precisava de ninguém me apontar. Porque a minha própria consciência já me apontava, né? Então foi mais um período difícil, porque além de todo o peso que eu carreguei da primeira vez, eu estarei carregando tudo de novo pela segunda vez. Então, assim, foi muito pior, tá? A segunda gestação. Pelo fato da minha área sentimental da primeira já não tinha sido bom. Então, da segunda, sabendo que eu fui culpada, entendeu? Sabendo que eu fui culpada, né? Que a culpa é sempre nossa. Então, assim, pessoal, foi bem triste, tá? Da segunda vez também. Eu tive a gestação até então tranquila. Essa foi com 6 meses, tá? De gestação que eu perdi. Me recordo que eu tinha ido pra casa do meu irmão, tá? O meu irmão mais velho. Eu tinha dormido lá, tá? Com 6 meses. Dormi lá e aí eu lembro que eu acordei comentando com a minha cunhada, eu senti a barriga endurecendo a noite inteira, a barriga ficava assim, assada, tava sentindo isso e isso. Ela virou pra mim e falou assim: Alessandra, você tá sentindo contração, você sentiu contração a noite inteira. Assim, como na primeira gestação, tá? Eu tinha feito cesárea com 8 meses, eu não cheguei a ter contração. Eu não cheguei a ter, então eu não conhecia o que era uma contração. Então, ela virou pra mim e falou: pela forma que você tá me descrevendo, você tava tendo contração, vamos no médico. Aí aquilo, eu fiquei assustada, né? Fomos pro hospital, aí chegamos lá, fomos atendidos, né? Foi na maternidade aqui da nossa cidade, pelo SUS também. A mesma maternidade, né? Que eu tinha ido da primeira vez. Aí chegamos lá,
fui atendida, né? Aí me pediram um ultrassom. Eu ia fazer lá mesmo na hora, tá? Ultrassom. Na hora, entre aspas, a gente esperou algumas horas lá, pelos protocolos do hospital, ser chamada, poder fazer ultrassom. Aí eu fui e fiz ultrassom. Quando eu fiz o ultrassom, aí o coraçãozinho do bebê já tinha parado. Então, foi bem triste também a notícia, né? Na hora do ultrassom, descobri que o bebê já tinha falecido. E aí eu fui internada, né? Me colocaram num parto, fizeram um parto induzido em mim. Foi bem triste também aquela sensação, assim, de ter que parir num parto normal. Foi muito doloroso, tá? Primeiro porque era um bebê morto. Segundo, pela dor mesmo, a dor física do corpo. A dor do parto é muito dolorosa, mas o bebê faz força para sair também. Ali não, ali eu me vi sozinha, fazendo a força sozinha. Era a dor psicológica, né, de estar com o neném morto e ter que passar por aquela dor, por aquele procedimento mesmo. Então foi muito dolorido em ambas as partes para mim. E eu lembro que quando o neném foi nascer, olha que traumático, isso daí me traumatizou um pouco, tá? Assim que o neném foi nascer, eu gritei, né, socorro, o neném vai nascer, e demoraram, né, os médicos a ir lá me atender, me acudir. Aí saiu só a cabeça pra fora, e aí ficou a cabecinha pra fora, e gente, quando saiu só a cabeça e o corpo ficou pra dentro, aquilo eu sentia tanta dor, mas tanta dor que parecia que eu ia morrer, de tanta dor. Aí de repente eu tive que usar as duas mãos e puxar a criança pra fora. Então, além de já tá sentindo dor, tá parindo ali com o psicológico abalado, uma criança morta, né? Ainda ter que puxar pela cabeça, porque a dor era intensa. Ou eu puxava ou eu morria. Essa era a minha sensação. Então eu tive que puxar. Então eu tive que passar por isso. Do jeito que eu tirei, eu também não quis nem olhar, né? Minha cunhada que disse que a menina era toda peludinha. Ela era toda cabeludinha. Eu não quis ver, tá? Não quis olhar. Disse que era uma menina linda. Ela chama, né? Ela recebeu o nome de... Tô me ajeitando aqui, porque eu tô com uma dor terrível no cóccix também, na coluna aqui. Passando muito aperto e tá me dando cãibra nos pés. Gente, quando começa uma coisa dar errada, a idade vai chegando, aí vai acontecendo uma coisa atrás da outra, uma dor atrás da outra, né? Aí, onde que eu parei? Esqueci onde eu parei. Aí, então eu passei por isso. Aí meu cunhado disse que era uma menina linda, tá? Não quis ver. Não quis ver, gente. Aí também, pelo tamanho do neném, eu tive que fazer o registro, tá? De nascimento, tive que fazer o registro de óbito. Então é muito dolorido os processos, né? Ela recebeu o nomezinho de Lavínia, tá bom? Era o nomezinho dela, Lavínia. Então eu perdi duas meninas, a Celine e a Lavínia, tá bom? E eu aprendi muito com isso, gente. Eu evoluí muito como pessoa, tá? Eu evoluí muito como mulher, evoluí muito como ser humano, porque eu aprendi lições importantíssimas para toda a minha vida, tanto pela minha vida sentimental, quanto pela minha vida social também, sabe? Quando a gente vai olhando ao nosso redor e vendo que nem todo mundo são aqueles que dizem ser, sabe? A gente vai descobrindo assim que a nossa maior força tá em Deus, que é Ele que é o nosso escudo, é Ele que é o nosso protetor, é em Deus que a gente tem que buscar o refúgio e a força, né, para sobreviver aos problemas do dia a dia. Aconteceu uma cena comigo, né? Eu queria deixar esse relato aqui, essa experiência, porque, gente, faz parte da minha vida, entendeu? Vou deixar relatado, deixar guardado aqui. Não tem como fingir que as coisas não aconteceram, porque faz parte de mim. É a minha história e é verdadeira. Então, vou deixar relatado aqui que quando eu perdi a primeira neném, uma semana depois, né, da minha alta, que eu já tava na rua, uma semana depois que a neném faleceu.
tá? Na verdade. Então foram mais ou menos 15 dias depois do nascimento. Falaram comigo assim: Alessandro, uma pessoa desconhecida, tá? Nunca tinha visto a pessoa na minha vida. Chegou perto de mim e falou assim: tava no ponto de ônibus. A pessoa falou: você sabia que fizeram maldade? Fizeram maldade pra você e pro seu neném morrer? Aí eu virei e falei assim: é mesmo? A pessoa falou: fizeram, né? Fizeram o despacho, sei lá, fizeram macumba pra você e pro seu bebê morrer. E se você quiser, eu consigo jogar de volta pra essa pessoa as demandas que jogou pra cima de você e do seu neném. Aí eu olhei dentro do olho dessa pessoa e respondi pra ela assim: fizeram macumba pra mim morrer? Fizeram. Pro meu bebê morrer? Fizeram. Pois é. O mesmo Deus que guardou e livrou a minha vida tem um poder suficiente para poder livrar a vida da criança também. Então, se assim não foi, é porque Deus sabe o que é melhor para mim. E aí a pessoa ficou me olhando. E eu dei essa resposta. E eu acredito que foi uma resposta muito sábia. Porque naquele momento eu creio que o Espírito Santo me deu a resposta certa no momento certo. Porque a gente tem horas que as coisas ruins acontecem na nossa vida, gente. E a gente quer falar que é o inimigo. Às vezes é Deus permitindo algo ruim pro nosso bem. Porque ele sabia do meu estado, né? Que não vem ao caso, eu não vou compartilhar aqui, tá? Sobre isso, não tem necessidade de eu compartilhar a fundo, porque é algo muito pessoal meu, envolve segundos e terceiros que não tem nada a ver eu falar aqui, tá? Não é esse meu intuito. Mas assim, Deus sabia Deus sabia o que eu estava passando e o que eu ia passar com criança no braço. Deus sabia. Eu vou dizer que eu queria ter perdido? De forma nenhuma, eu sofri demais. Era um pedaço meu ali sendo arrancado de mim à força, entendeu? E eu não queria. Mas quando a gente glorifica a Deus, quando a gente, né, pede a Deus uma resposta, né, quando a gente se coloca mesmo na mão de Deus, a gente não questiona, a gente confia. Sabe? A gente confia. Eu fui o tempo inteiro confiante. Deus sabe que é melhor. Deus sabe, Ele tá no controle. É Ele que tá no comando da minha vida. Então, quando a gente tem essa convicção, tudo muda. A chave muda. A chave da vitória muda. Foi como eu falei no vídeo passado. Então, aquela mulher olhou pra mim e eu dei essa resposta. Eu tenho certeza que foi o Espírito de Deus que me deu a resposta certa. Às vezes acontecem as coisas ruins com a gente quer dar crédito pro inimigo. Pra falar que foi a macumba que fulano fez. Pra falar que foi por causa de ciclano, que foi o demônio que fez, o inimigo que fez. Gente, às vezes é Deus permitindo coisas ruins, que algo ruim aconteça. Como foi algo ruim que aconteceu? Mas eu sabia que seria melhor pra mim assim. Entendeu? E realmente Deus sabia o que Ele estava fazendo. Deus sabia o que Ele estava fazendo. A única certeza que eu posso deixar para vocês aqui é essa. Não quero entrar em detalhes, mas eu quero dar a garantia de que Deus sabia o que estava fazendo, tá? E eu disse para essa pessoa: uai, fizeram macumba para mim morrer, para a criança morrer. Eu tô aqui, eu tô vivíssima da Silva. E mal sabia eu que anos depois Deus ia me dar um filho, que os médicos falaram que eu não poderia ter filho. Então, assim, Deus sabe o que faz, tá? É nos momentos mais difíceis da nossa vida que a nossa fé, ela é provada, né? Que as maiores bênçãos, né, são entregues em nossas mãos, são nos momentos de dificuldade mesmo. É fácil estar no barco quando tudo vai bem, né? E na verdade a gente corre o risco até de errar menos também. A gente erra menos quando a gente acredita em Deus. Porque a diferença de ter Deus na nossa vida é a esperança. Que quem tem Deus tem e quem não tem Deus não tem esperança. Na verdade, se acontece algo de ruim com uma pessoa que não tem a fé em Deus, a pessoa já pensa logo em tirar a sua vida, acha que não tem uma solução, acha que não tem
não tem salvação, acho que não tem renascimento, né? Quando acontece algo de ruim, as pessoas pensam, é o fim. Mas quando a gente tem Deus no coração, a gente pensa, tô sofrendo, mas Deus sabe o que tá fazendo. Logo, logo essa tempestade passa. É onde muitas pessoas que não têm Deus acabam tirando a própria vida, porque não coloca as suas expectativas em Deus. Nós com Deus no coração é muito mais fácil. Eu digo sem medo de errar, com propriedade, tá? Por outras questões também. Eu digo com propriedade. Quando a gente tem Deus no coração é muito mais fácil, tá? Eu tô dizendo que é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil a gente passar pelas provas, tá? Porque a gente não perde a esperança de que no final vai dar tudo certo, tá? E de que Deus está preparando algo melhor. E esse é um pouquinho, né, da minha história, né? Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí de alguma forma, tá bom? Espero que esse relato possa identificar, né? Mais pessoas possam identificar com esse relato. Mesmo que não esteja acontecendo da mesma forma, ou dentro da mesma situação, mas, né, em momentos da vida, né, em circunstâncias que, no final, o que prevalecia, né, ou o que deveria prevalecer para fazer a diferença seria a fé. Então, eu espero que mais pessoas se identifiquem aí. E é isso, assim que eu tiver mais notícias, tá? Do bebê eu trago pra vocês. E no vídeo passado aí, nos outros vídeos do canal, vocês podem acompanhar aí a bênção que Deus me deu, né, meu menino. Vocês podem ver aí o quanto ele é inteligente, o quanto ele é esperto. E é isso, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.